Oi, gente, tudo bem? Mudei um pouquinho as dinâmicas da aula, estou aparecendo agora. Acho que fica mais humanizado esse processo, apesar, né, das inúmeras críticas. Eu sei que é muito difícil, não é fácil, né, não é pra gente se adaptar a esse modelo de aulas, mas enfim, vamos seguindo, né, na medida do possível. E eu decidi fazer assim que eu acho que vai ficar mais didático, talvez fique um pouco mais elucidativo as coisas. E, enfim, às vezes eu vou estar utilizando papéis com resumo, tá tentando escrever. Hoje não, hoje a aula é bem tranquila. E aí depois vocês dão um feedback aí, beleza? Hoje vamos estar falando sobre os pensadores absolutistas. Lembrando do contexto anterior que a gente viu na outra aula. Qual o contexto? Absolutismo. Vi uma formação do Estado absolutista. E aí, como é que a gente tem, por definição, né? É o processo aí de centralização política de poder na figura do rei. O rei ele centraliza esse poder e faz com que os poderes estejam centralizados na figura dele, com a expansão do capitalismo comercial. A economia é o capitalismo primitivo, lembra? A primeira fase do capitalismo. Só que a política econômica é o mercantilismo. E aí a gente tem a formação desse Estado absolutista, que é um Estado centralizador, e a gente tem a formação de três estados. O primeiro estado, que era o clero, lembra que o clero foi perdendo poder ao longo do tempo, e a nobreza já está abaixo do rei. A nobreza, o segundo estado, esses dois estados são os estados privilegiados, que não pagam impostos, são isentos de impostos, então eles têm vários privilégios que a formação do Estado absolutista os concede. E o terceiro estado é conhecido como burguesia, mas tem várias divisões, né, que são os camponeses, os comerciantes, os pequenos artesãos, e são o estado que paga imposto e que vai sustentar economicamente esse Estado absolutista. Lembra que a gente está no mercantilismo, a burguesia, né, que faz com que essa política econômica ganhe dinamicidade no contexto da Europa. E aí a gente tem a divisão desses três estados, sendo que os dois primeiros são privilegiados, eles não pagam impostos, e o terceiro é o que paga imposto, né, o tributário. A gente viu toda essa questão da política econômica, a sociedade, as funções de cada um. E é nesse contexto que vão surgir esses pensadores para atuarem com essa política de gradativa de poder do rei e de subordinação de interesses dos estados, do primeiro e segundo estado, em relação ao terceiro estado. Então, esses pensadores, eles vão estar de acordo com essa formação centralizadora do poder, essa formação do Estado absolutista, falando até a necessidade, né, como eu coloquei aí no último tópico do slide, eles apontam a necessidade de estados fortes, né, configurando aí um poder central livre de qualquer limitação. É claro que vai ter algumas limitações quando a gente viu, né, como os caráteres de costume e religiosos, que um representante do Estado, que o rei tem que ter, mas basicamente tirando isso, os poderes dele tornam-se ilimitados. Então, esses teóricos eles vão formular várias teorias, livros de encontro a essa formação centralizada desse poder. É interessante que a gente vai ter um caso excepcional do Maquiavel, no caso, né, do príncipe, que no contexto da Itália não havia ainda uma centralização do poder. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar por ele, inclusive. Nicolau Maquiavel. Ele é um italiano, né? Nasceu em Florença. E ele é considerado um teórico do Renascimento. Então ele tá na época aí do Renascimento, né? 400, 500. E ele pega essas fases do Renascimento. E nesse contexto, ele vai elaborar uma obra muito importante mesmo, porque os vestibulares eles gostam muito, ele foi muito influente nessa questão, ele foi muito inteligente e é muito estudado. A principal obra dele que foi O Príncipe. No contexto que ele escreve essa obra, como eu havia dito agora,
a Itália estava passando por uma fragmentação política. A Itália, basicamente, ela não vai ter a formação das monarquias nacionais, dos estados centralizados, como a gente viu nas outras aulas, como a França, como a Inglaterra, né? Então aqui a gente vai ter uma fragmentação da Itália, mas basicamente em repúblicas ou cidades-estados, e o contexto muito de conflito, muitas guerras, conflitos, e aí vai ser um caos desse território, e ele vai basicamente tentar formular um manual dizendo a importância da centralização. É claro que ele já estava vendo esse movimento de centralização nos outros países da Europa, e ele vai formular esse manual falando a importância e da necessidade de centralização política para obter um êxito político, social e econômico no país. E ele formula o Príncipe. O Príncipe basicamente é um manual de chegada, né? Como que você chega ao poder e como que você permanece no poder. Então, basicamente, o príncipe ele vai ter essas características, considerando esse contexto italiano, e ele vai desenvolver práticas, né? Vai colocar aí, formular práticas para o príncipe, como que ele faz para chegar nesse poder. A gente vai ter uma elaboração de uma obra muito pragmática, na verdade. O Maquiavel ele busca que o representante político ele tenha bons resultados, né? Ele tem que alcançar bons resultados, e para isso independe os meios que ele for utilizar. Então, basicamente, ele está falando justamente de religiosas, questões religiosas e morais que acabavam limitando a atuação do representante político, né, do chefe aí, do líder do Estado. E o Maquiavel falou assim, não, vamos ter que ter essa distinção, né, essa separação entre os princípios religiosos com práticas morais e éticas da atuação do líder, do príncipe. Ele, para conseguir bons resultados, ele pode sim ultrapassar questões morais, desde que ele consiga chegar no poder e consiga permanecer no poder também. Então, a igreja, a religião, ela acaba sendo uma espécie de instrumento, ele instrumentaliza a igreja. Não é que o príncipe ele vai deixar de seguir os princípios da igreja, não é que ele vai ser totalmente contra, não. Ele vai fazer isso quando for necessário. Quando for necessário para que ele obtenha um bom resultado na sua carreira política, na sua liderança do Estado. Então a igreja é utilizada aí como instrumento. E aí ele fala que é necessário que o príncipe ele tenha essa questão de saber fazer, né? Ele tem que ter uma precaução nas suas atividades, uma virtude que ele fala. E ele tem que saber fazer isso, e ele tem que ter um contexto, uma ocasião que propicie essa atuação. Então, são vários fragmentos, né? São várias instâncias que o príncipe deve atuar para que ele obtenha bons resultados, independente das questões morais que se vinculam à religião. Por ter esse caráter, né, de distanciamento da religião e da atuação do representante político, o Maquiavel, o livro dele, O Príncipe, ele foi para a lista de livros proibidos, né, da igreja. A igreja caiu assim, muito em cima dele, condenando essa sua obra, mas é interessante que ele fala que o príncipe ele tem que ser muito inteligente mesmo, ele tem que atuar por boas vias. Tem uma frase dele que fala, não adianta, se for para você fazer o mal, faça o mal uma única vez. E o bem você vai fazendo aos poucos. Então, assim, você pode fazer o mal, mas não faz muito mal, porque você vai acabar perdendo aí o seu poder, né? Basicamente isso. E aí ele fala, tem que agir com cautela, tem que ser cuidadoso, você tem que ter precaução, você tem que saber onde você tá saindo, para onde você quer chegar, basicamente. E aí, independente dos meios que você vai utilizar para isso, desde que você chegue no poder e se permaneça nele. E aí tem a famosa frase, né? Para cada fim há um meio adequado. Muitas pessoas utilizam a frase do senso comum que é os fins não justificam os meios. Os fins justificam os meios, alguma coisa assim. Mas essa frase não tá certa porque você tem que saber dos meios. Se você tiver um meio muito
instável, que consequentemente não te colocar no poder depois do processo, então não tá certo. Então, para cada fim há um meio adequado. Você tem que saber qual meio é esse, saber a adequação desse meio, a precaução desse meio, para que você possa chegar no poder e se permanecer no poder. Então é basicamente isso, Maquiavel, e aí ele influenciou os estados, né, absolutistas da época, a Itália que estava passando por esse processo de fragmentação do estado, e ele foi muito influente no seu contexto. Aqui tem uma fotinha dele, lembrando que ele pega aí o final do século XV, início do século XVI. E aí vamos passar para o próximo, que é o Hobbes. O Hobbes, gente, ele é considerado um dos pais, assim, do Estado absolutista, que ele foi realmente muito influente. Ele está mais localizado aí no contexto da Inglaterra, e a obra dele é chamada O Leviatã. O Hobbes, ele é considerado um filósofo contratualista, ou seja, a sociedade, inicialmente, ela está num estado de natureza. E qual que seria esse estado de natureza? É quando a gente tem o estado inicial do desenvolvimento humano, que temos 100% de liberdade, não temos nenhuma intervenção aí do Estado, e a gente tem por natureza, a gente nasce com esse estado de natureza, as pessoas são, né, egoístas e a gente não tem esse estado, não tem alimentação das paixões individuais, então a gente está no caos total inicialmente, que é esse estado de natureza. E aí, para superar esse estado de natureza, é necessário que a sociedade entre em acordo através de um contrato. Então, o contrato, por isso que ele é contratualista. Então, o contrato social ele é importante para a superação desse estado de natureza que a humanidade se encontra inicialmente, que a sociedade, né, os humanos aí estão. Então, através desse acordo com os seres humanos, o contrato social ele vai fazer o quê? Ele vai limitar essa liberdade absoluta dos indivíduos e vai fazer com que o rei tenha esses poderes absolutos para preservar e garantir a proteção dos indivíduos da sociedade. Então é necessário que haja um contrato, o contrato social, e um rei, né, com poderes aí absolutistas para garantirem que a humanidade supere esse estado social, esse estado natural e garanta sua preservação e proteção. Então ele é muito, né, dialoga muito com os reis absolutistas, era tudo que os reis queriam, que fosse essa formulação, né, de pensador para concentrar aí o poder absoluto nas mãos, na figura do rei. E é a famosa frase dele, né? O homem é o lobo do homem, porque ele considera que nesse estado natural as pessoas, elas são egoístas, elas não têm limites. Então, haveria nesse contexto, se não houvesse a formação de um contrato social, um caos constante e, consequentemente, a humanidade ela entraria em degradação. A gente entraria em guerras infinitas e os humanos eles iam ser os responsáveis pelo seu próprio fim. Né? Os humanos eles iam se autodestruir, por exemplo. Então, por isso que o homem é o lobo do homem. Porque nesse estado de natureza a gente é muito egoísta, a gente não pensa e a gente entra nesse processo aí de destruição. E aí é necessário a intervenção, a formulação de um contrato social e um rei aí absoluto que concentre os poderes. Aqui tem a imagem do Leviatã, que é o rei, que representa o rei, né, com poder absoluto, com uma espada, né, de um lado, com a sua coroa, com todas as concentrações de poder. E aí, ó, no corpo dele é a sociedade. Então, o corpo dele é o próprio contrato social e ele concentra aí o poder absoluto do Estado absolutista. Então, se vocês virem essa imagem, se refere à obra do Leviatã, do Thomas Hobbes, e tem esse contexto de centralização, de contrato social, e que as pessoas devem superar esse estado de natureza a partir do contrato social. Agora vamos falar de mais dois filósofos que não são tão importantes assim, mas que fizeram parte também. Vou colocar a minha cara em cima da dele para não apagar aí os tópicos do slide.
É o Bossuet na França. Esses dois últimos que eu vou falar agora, eles se ligam mais a questões religiosas. E o Bossuet é interessante que ele vai se ligar muito à questão religiosa, configurando até um estado de intolerância religiosa na França, gente. Então, a política dele, a obra dele, foi o. Opa! Apareceu. Foi a política retirada aí da Sagrada Escritura. Então, basicamente, ela dizia o seguinte: o poder do rei, ele está próximo de Deus. Então, Deus emana o seu poder para a autoridade. Então, tudo que o rei faz, toda a concentração política, é porque Deus quis e Deus emanou esse poder para que ele fizesse. Então, tira até mesmo a própria igreja desse contexto, porque Deus, né, como a entidade superior a todos os seres humanos, ele está emanando esse poder para o rei. Então, essa obra dele justifica essa atuação. Ele utiliza a religião mesmo como mecanismo para justificar o poder real. Então, ele utiliza a religião definitivamente para explicar toda a questão do poder centralizado na figura do rei. E isso configura um dos reis da França, se eu não me engano, o Luís XIV, ele vai utilizar muito esse discurso e vai configurar um estado de intolerância religiosa. Lembra que a França já está passando por um momento aí de liberdade religiosa, liberdade dos cultos por conta das reformas religiosas, e nesse momento se configura um momento de intolerância por conta já dessa formulação histórica e da adequação, né? O rei, ele compra muito esse discurso e vai configurar nesse momento. Então a gente tem essa religião aí como instrumento de justificativa do poder do rei. O Baudin, ele também coloca essa questão da religião, mas a gente vai ter uma soberania aí, no caso do Baudin, não compartilhada. Ou seja, não deve ter o compartilhamento aí do poder do rei, nem a divisão dos poderes. E ele vai colocar um ponto importante também, que a autoridade real se assemelha à figura paterna. Então, as pessoas, elas têm que submeterem ao rei, né, não só como um caráter político, como um líder do Estado, mas também considerando que ele fosse como o próprio pai da sociedade. E aí ele coloca também toda essa questão do poder do rei. O rei não precisa de consentimento de nenhum aspecto social. O seu poder emana das leis de Deus. Também é uma questão mais religiosa. E a obra dele foi A República, com uma soberania aí não compartilhada. Então a gente vai ter, gente, esses teóricos que vão formular pensamentos, vão formular obras sendo propiciadas aí pelo momento de centralização política desses estados modernos, né, desses estados absolutistas. E é claro que o sistema absolutista vai ser totalmente a favor disso tudo, vai carregar com eles esse embasamento teórico desses pensadores. Aqui eu coloquei um material de apoio, só uma notícia que saiu na época, falando um pouco sobre o Maquiavel e a relação dele com a Angela Merkel, da Inglaterra, falando como que dá essa prática de bom líder, né, de bom príncipe aí atualmente. E eles pegaram como exemplo a Angela Merkel. Tem algumas críticas, né, com o sistema que eles atuam, sistema político, econômico, enfim. Mas é interessante para a gente ter uma relação da importância do Maquiavel e de como eles se relacionaram com temas atuais que a gente está vivenciando hoje, né, nos dias de hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula desse novo modelo. Qualquer coisa, né, estamos aí pensando aí nesse contexto absolutista. Na próxima aula veremos a formação dos estados absolutistas em cada região, na França, que foi o auge do absolutismo, na Inglaterra e nos outros contextos aí da Europa. Beleza? É nóis. Valeu.